E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. A partir do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 40 a gente vai ver a construção e entender melhor sobre o tabernáculo, né, que era esse lugar onde o povo deveria levar os sacrifícios, aprender mais sobre a palavra do Senhor, onde o povo poderia ir se houvessem diversas coisas que o povo não estivesse entendendo ou não soubessem como lidar, até coisas de saúde e assim por diante, questões de resolução de coisas de casos de justiça e assim por diante. E é interessante porque Deus fala que esse santuário deveria ser feito para que ele pudesse habitar no meio deles. E para isso eles deveriam fazer tudo conforme o modelo que ele mostrasse, seja para o tabernáculo ou para os móveis. E o meu intuito é a gente sair da reflexão, talvez, com mais vontade de ler e entender, que são leituras difíceis e que a gente vai vendo as coisas sendo repetidas, mas são muito importantes. Muito importantes. São capítulos preciosos para a gente entender como Deus habita em nossas vidas. Com isso também a gente pode entender melhor como agradar a Deus, mais sobre a natureza dele, sobre como ter Deus na nossa vida é uma bênção e uma honra, né? Saber que ele habita em nosso meio. Significado disso, como Deus desde o princípio estava planejando explicar com o tabernáculo que seria a igreja e também os céus. Dentro das explicações que a gente vai tendo, né, de como Deus queria que fosse feito, a gente vai vendo Deus falando sobre os móveis ficarem primeiro dentro do tabernáculo. Ele fala da arca, no caso, melhor sendo explicado, que é um baú, propiciatório, a mesa, ficariam os pães, o candelabro e o altar de incenso. Todos eles a gente vê Deus falando qual seria o tamanho. Em alguns ele fala sobre a bordadura. No caso do propiciatório ele fala dos querubins que seriam feitos nele, o material que deveria ser usado, aonde deveria ficar em alguns casos, ou como deveria ser levado esses móveis. Lembrando, o tabernáculo seria um santuário móvel. O povo estaria andando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Então eles acabariam pegando ali o tabernáculo e os móveis e transportando ele. Lembrando que era uma tenda, né? Então eles conseguiriam mais facilmente ali desmontar e levar. Algumas coisas importantes que eu acho que a gente tem que falar é sobre a presença do Senhor. Ela está nesse santuário, nesse tabernáculo, e ele vai falando também sobre a arca ser algo assim. A arca, porque ela também tinha um propiciatório, é de onde Deus falaria com o povo, desse propiciatório, dessa tampa, cobertura, que é o propiciatório. E dentro dessa arca nós sabemos que deveriam ter as 2 tábuas do testemunho, ou da aliança, melhor dizendo, e ele fala depois sobre, mais pra frente, enquanto a gente vai lendo os outros livros do Pentateuco, sobre o bordão de Arão também, que vai estar ali dentro, e o maná. Fora do tabernáculo seria colocada a bacia de bronze para os sacerdotes se purificarem e o altar do holocausto, onde seriam queimadas as ofertas, tanto pelo pecado, ofertas pacíficas, pela culpa, por pecados contra as coisas sagradas, e assim por diante. E quem trabalharia, como eu já comentei, quem trabalharia ali dentro seria os sacerdotes e sumo sacerdote, Arão e seus filhos, depois descendentes de Arão. E é importante a gente entender isso porque eles deveriam fazer esse trabalho. Seriam outros levitas que levariam e desmontariam então o tabernáculo, e os filhos de Arão e Arão trabalhariam ali dentro do tabernáculo. Lembrando, os sacerdotes faziam sim o trabalho com sacrifício e assim por diante, conseguiriam entrar no tabernáculo, no santo lugar, mas no santo dos santos só o sumo sacerdote entraria lá, e uma vez por ano. Isso é importante, ele poderia ultrapassar o véu uma vez por ano no dia da expiação, que era a expiação pelos pecados do povo. Então é legal a gente entender essas coisas que tinham mais coisas que Deus pediu também, como eles deveriam fazer da forma como Deus pediu: as vestes dos sacerdotes, o azeite para o candelabro, as cortinas e o véu, a base toda para esse tabernáculo, o óleo e o incenso. E também são muito importantes, é importante a gente ler. Mas observe, tinha um tamanho e com que deveria ser feito, e deveria ser seguido tudo que Deus está pedindo. E isso seria muito importante. É falado que Moisés, no capítulo 40, versículo 16, Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado que deveria ser feito, e como o Senhor tinha mostrado. E, consequência disso, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, mostrando a aprovação, que é o que o povo tinha feito, né, seguido as ordens do Senhor. Também é interessante a gente depois
vai descobrindo e lendo, né, que o Senhor capacitou aquelas pessoas para fazerem um trabalho, e isso também, como nos dias de hoje, né, acontece. Ele fala que o Espírito dele acabou capacitando aqueles homens e mulheres a construir e fazer as roupas e assim por diante. Então, o versículo 34 do capítulo 40 é muito legal, ver que Deus aprovou e por isso encheu, né, a glória dele encheu o tabernáculo. É importante a gente não terminar aqui sem refletir como o tabernáculo ele apontava para diversas coisas que às vezes a gente não percebe. Uma delas é que ele apontava para Cristo. Êxodo, a gente já leu, capítulo 25, versículo 8, fala que Deus habitaria no meio do povo. E é legal porque a gente lembra que João 1, versículo 14, Deus habitou também entre nós. A palavra para habitou é tabernaculou, se dá para dizer isso, né? A ideia seria essa, né? Que o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Ou de Mateus 1, versículo 23, que ele seria chamado por Emanuel, que significa Deus conosco. E assim também nós aprendemos que os sacrifícios que eram feitos nesse tabernáculo, eles eram sombras de Cristo, pro que Cristo ia fazer. Efésios 5, versículo 2, diz isso, que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou também ele sendo o sumo sacerdote apontava para Cristo o trabalho que Cristo faria. Melhor dizendo, Hebreus 9, versículo 11, diz isso. A construção do véu, o véu que seria rasgado no meio, e agora temos acesso através de Cristo Jesus também ao Pai, nesse sentido. Se antes era só o sumo sacerdote que entrava, agora todos nós, né, nós somos também considerados sacerdotes. Né, e isso é importantíssimo. Também o tabernáculo configurava, né, ou melhor dizendo, figurava a igreja. Acho interessante Efésios 2, versículo 21 e 22. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Também, continuando a ler, nós vemos que ele apontava para os céus, as figuras ali, as coisas que tinham ali, com a ideia de um acesso ao céu que nós teríamos através daquele sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Hebreus começa a falar isso do capítulo 8, no versículo 5, ele vai falando sobre isso. E depois Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então Deus queria muito mais do que nós imaginamos com essa construção, e pular esses capítulos não seria bom, de forma nenhuma. E com isso, também a gente deve pensar, mas será que Deus quer a mesma coisa que queriam para aqueles sacerdotes, para aquele povo hoje? Que tudo fosse feito segundo os centímetros nos dias de hoje, o tamanho nos dias deles, que ele queria que fosse feito, os móveis assim por diante, e onde ficasse. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que devemos ensinar, né, os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou Colossenses 3,17, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós devemos imitar os sacerdotes e todo o povo e sermos gratos por Deus habitar em nosso meio. E nós devemos agora seguir tudo o que ele pede, para a gente crescer mais e mais e ser mais capacitados para chegar aos céus.